Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula de projetos na escola. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Descarte de Medicamentos. Esse projeto que é desenvolvido numa parceria entre a Universidade Federal do Paraná com a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Bom, eu sou o Emerson, sou professor da Rede Municipal de Ensino, mas para falar sobre esse projeto, sobre as atividades envolvidas, nós temos a presença de duas professoras que são coordenadoras desse projeto, então elas irão explicar tudo sobre o seu processo e as atividades desenvolvidas. Nós temos aqui a presença da professora Camila. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigada pelo convite. E também temos aqui a presença da professora Cristiane. Tudo bem, prof? Tudo bem, também agradeço o convite. Muito bem, então olha só, pessoal, você que está acompanhando a nossa videoaula, inicialmente aqui a professora Camila, né, ela fará uma apresentação inicial sobre o projeto e aí na sequência, no decorrer da aula, nós vamos contar com a presença da professora Cristiane. Então, para iniciarmos a nossa videoaula, nós vamos falar justamente sobre a ideia de como iniciou esse processo, de falar sobre o descarte de medicamentos. Professora Camila, poderia então explicar para os nossos estudantes que estão assistindo essa videoaula como que iniciou esse processo, né? Essa ideia de falar sobre o descarte de medicamentos? Bom, na verdade tudo começou lá em 2013, quando foi formado um grupo de trabalho pelo Conselho Regional de Farmácia aqui do Paraná, com várias entidades que participavam, para a gente discutir sobre a logística reversa de medicamentos e sobre o descarte de medicamentos aqui no município de Curitiba, né? Então, dentre as entidades que participavam desse grupo de trabalho, estava a Universidade Federal do Paraná. Eu era representante pelo Departamento de Farmácia e a professora Carla Galvão Espinilo era representante pelo Departamento de Design, que teve um papel fundamental nesse projeto piloto, porque foi o Departamento de Design que desenvolveu toda a parte gráfica, né, dessa campanha. Então, um dos objetivos desse projeto piloto era justamente sensibilizar a população para o descarte correto de medicamentos. E foi nesse momento que então surgiu a ideia de nós trabalharmos dentro no âmbito da universidade com o projeto de descarte de medicamentos, né? Então, em 2014, nós criamos um projeto de extensão chamado Atuação do Farmacêutico na Promoção e Educação em Saúde, e o primeiro subprojeto desse projeto maior foi a educação infantil no descarte correto de medicamentos. Então, na verdade, a ideia surgiu a partir do projeto piloto, que foi feito juntamente com a Prefeitura de Curitiba. Ele foi desenvolvido, né? E paralelamente a isso nós trabalhamos com a parte educacional, né? Esse projeto, então, ele foi coordenado inicialmente por mim e pela professora Carla, do Departamento de Design, e junto também estavam outros professores do Departamento de Farmácia. Nós convidamos um professor da educação, uma professora da educação, porque como nós trabalharíamos com alunos do ensino fundamental, então precisávamos de uma expertise, de alguém dessa área, né? E também tinham estudantes de graduação e de pós-graduação, de programas de pós-graduação da universidade. Professora, aqui nós podemos observar durante sua apresentação que teve a presença, né, de professoras coordenando o projeto, a participação também de estudantes da universidade, mas isso, claro, pensando no público dos nossos estudantes aqui da rede municipal, que são as crianças e adolescentes. Foi trabalhado um processo, uma metodologia, não é mesmo? De qual foi o tipo dos materiais que vocês desenvolveram e de que forma que essa metodologia foi pensada, planejada para desenvolver esse projeto com os estudantes? Esse foi um processo bastante longo, de alguns meses, né? Então, depois que nós criamos esse projeto de extensão, então foram alguns meses para a gente desenvolver toda a metodologia, né? De como que a gente faria essa interação com as crianças, que tipo de materiais que a gente utilizaria. Então, dentro desse processo todo, foram desenvolvidos vários materiais, como, por exemplo, cartazes orientativos, né? Então, como nós íamos fazer essa interação com crianças de 6, 7 anos, então nós precisávamos fazer combinados com eles, né, para que a gente pudesse desenvolver o trabalho de forma adequada depois, quando estivesse nas escolas, né? Também fizemos um jogo de tabuleiro, porque precisava de uma atividade mais interativa, que eles pudessem participar e não somente ouvir, né? Então nós desenvolvemos um jogo de tabuleiro, os alunos do design desenvolveram infográficos animados, desenhos animados, né? Até um nós vamos ver daqui a pouco.
E aqui a gente pode ver, por exemplo, então, o jogo de tabuleiro, como que a gente pensou, né, no desenvolvimento dele. Então, ele era um jogo, um tabuleiro, que nós tínhamos um peão, tínhamos o dado e as crianças jogavam como se fosse um jogo de tabuleiro normal. Bom, então, dos locais onde o peão podia chegar era no AT, né, que eram atitudes. Então, essa atitude, ela dizia se era uma atitude boa, o peão avançava, se era uma atitude ruim, o peão regredia, né? Na interrogação eram perguntas, então nós fizemos várias perguntas relacionadas ao tema e aí se eles respondessem corretamente ganhavam pontos, né? Se não respondessem corretamente não ganhavam pontos. E aí nós tínhamos também um coletor, nós montamos um coletor de papelão semelhante ao que existem hoje, né, ainda nas farmácias. E aí quando caía na letra C, eles teriam que fazer o descarte correto, na boca correta do coletor, né? Então é assim que nós pensamos esse jogo de tabuleiro. Também foram desenvolvidos desenhos animados, então inicialmente na interação nós fazíamos toda uma apresentação do projeto, do conteúdo, para que eles conhecessem do que se trata, né, esse conteúdo, e aí também nós apresentávamos um desenho animado. E vocês vão poder assistir agora uma dessas animações que nós apresentávamos na interação com os alunos. Medicamentos sobrando ou vencidos merecem tratamento especial, pois podem prejudicar a natureza e a sua saúde. E para isso é muito fácil. Basta levar as embalagens e medicamentos à farmácia mais próxima, onde serão devidamente encaminhados à reciclagem adequada. Faça a sua parte! Bom, como vocês puderam ver então no vídeo, mostrou exatamente o que vocês vão aprender, né, sobre o descarte de medicamentos, né? Que se nós temos um medicamento vencido em casa, a gente precisa fazer o descarte correto, não podemos utilizá-lo, né? E temos que fazer um descarte correto. Então mostra no vídeo exatamente essa questão do meio ambiente, né? Se ele for descartado incorretamente, nós podemos ter um dano ambiental muito grave. Então, por isso a importância desse tema e por isso a importância de conscientizar a população sobre esse tema, que às vezes é um tema que nem é muito comentado, né, no nosso dia a dia. Então, esse foi um dos vídeos que a equipe os alunos do design, especialmente, desenvolveram. Houve outros vídeos animados que foram desenvolvidos, mas a gente acabou trabalhando mais porque esse foi muito bem aceito pelos alunos. Foi o primeiro que a gente optou em utilizar nas escolas, e os alunos gostaram muito, conseguiram entender bastante do que o vídeo trouxe, e aí por essa razão ele acabou continuando aí nas nossas interações. Então, diante disso, professora, a professora apresentou para nós, os estudantes estão acompanhando a videoaula, um pouco sobre esses materiais que foram desenvolvidos, né, por estudantes da universidade. E após essa elaboração desse material, quais foram as primeiras interações com os estudantes das escolas municipais e também quais escolas municipais aqui da rede municipal de Curitiba que tiveram essa entrada do projeto para ser desenvolvido com os estudantes? Bom, a gente tem uma lista de escolas, né, que são essas que estão apresentadas aqui, que nós já trabalhamos desde o início, lá em 2015, até o ano passado, na verdade, porque nós tivemos que interromper o nosso projeto por conta da pandemia. Temos a ideia de retomá-lo no ano que vem, né, quando tudo se normalizar, mas até o momento nós trabalhamos nessas escolas.
E essa interação com as crianças foi muito interessante, porque inicialmente quando nós chegamos, a gente já colocava então esses cartazes que vocês têm vistos aqui nessa imagem, na lateral. Então esse cartaz de combinados vai trazer exatamente isso, né? Que as crianças precisam levantar a mão antes de falar, que elas precisam aguardar, né, a apresentação para que possam falar. Então tudo é de forma como para a gente organizar essa apresentação, né? E o outro cartaz que nós fizemos foram justamente com as casas do jogo, para eles entenderem o que eram aquelas casas do jogo, para eles poderem interagir depois. Então inicialmente a gente tem então a apresentação, geralmente eram alunos de graduação e de pós-graduação que faziam essa apresentação. Tudo isso nós fizemos um piloto na universidade. Então nós chamamos, inclusive foi interessante isso, porque nós chamamos crianças da nossa família, né? Da família dos participantes do projeto. Então colocamos todo mundo numa sala de aula e fizemos essa dinâmica para ver se havia o que dava certo e o que não dava certo. Então foi bem interessante. Daí a partir daí então que nós finalizamos a metodologia para poder levar propriamente dito nas escolas. Então inicialmente tinha uma apresentação do projeto, né, e do conteúdo. Então aqui a gente pode ver as crianças todas prestando atenção no conteúdo, porque aí nós apresentávamos o que é o descarte, né? Por que é importante o descarte, falamos um pouquinho sobre o que é medicamento, porque lógico, se a gente está falando do descarte de medicamento, nós temos que começar explicando o que é o medicamento, né? Então havia esse momento inicial para eles aprenderem. Aqui a gente já tem a imagem então deles interagindo com o tabuleiro. Nós fizemos um tabuleiro grande para que pudesse vários alunos interagirem. Professora, e ali nós podemos observar nas imagens as crianças participando, né, tanto das atividades quanto também provavelmente ouvindo as orientações ali das pessoas que estavam, né, coordenando o projeto. E aí uma pergunta que as pessoas que estão acompanhando, não só os estudantes da rede, esse trabalho é desenvolvido com crianças de qual ano? Ou se ele aborda todos os anos letivos, ali, desde o primeiro ao quinto ano, ou até mesmo do segundo, do ensino fundamental 2? Qual era a idade das crianças que participavam desse projeto? Nós trabalhamos com sexto e sétimo ano, inicialmente. Porque justamente nesse piloto que eu comentei que nós fizemos lá na universidade com as nossas crianças, né, das nossas famílias, nós observamos que o que nós queríamos apresentar tinha uma idade específica para chamar a atenção das crianças, né? Então crianças de mais idade não tinham interesse num jogo de tabuleiro e crianças menores não conseguiam acompanhar todo o raciocínio. Então isso a professora da educação que fez parte do projeto nos ajudou também a definir. Então nós trabalhamos com crianças do sexto e do sétimo ano inicialmente. E aqui a gente pode ver então mais algumas imagens, né, dessa interação. Então ali na primeira imagem nós vemos então uma das alunas explicando o que era o coletor de medicamentos. Aqui novamente as crianças interagindo com o tabuleiro. E nós levamos, como eu comentei, um coletor de papelão, que era um coletor que estava sendo utilizado na época nesse projeto piloto, na cidade de Curitiba. E aí nós levamos e a criança tinha que descartar corretamente o medicamento, porque uma das bocas do coletor era específico para líquidos e a outra específico para comprimidos e cápsulas, né? Então eram locais diferentes que ele deveria descartar. A gente levou medicamentos vencidos, eles tinham que olhar a validade do medicamento para ver se estava vencido e se era o caso de descartar. Então nós também trouxemos um conteúdo a mais aí além do descarte em si propriamente dito, né? Aqui também tem mais umas imagens deles interagindo. Foi muito interessante, a receptividade foi muito boa, eles participaram bastante, né? E eu acho que o que a gente pôde observar até o momento é que eles são divulgadores dessa informação, eles são divulgadores do conteúdo em casa, para os pais. Então as professoras depois nos davam um retorno disso, né? De que eles contavam para os pais que não pode jogar no lixo, papai, não pode jogar no vaso sanitário, precisa levar numa farmácia, né? E aí, naquele momento, a gente sempre atualiza isso, né? A gente tenta buscar quais são as farmácias de Curitiba que têm os coletores. Geralmente a gente procura farmácias próximas à própria escola para facilitar isso para eles, né? Para que eles saibam, porque não adianta eles saberem que precisa descartar corretamente, mas não saber em que local eles vão levar, né? Então a gente também leva essa informação, sempre que a gente consegue essa informação, né? A gente traz para eles isso também. Então dessa forma a gente conseguiu, eu acho que sensibilizar um pouquinho essa população infantil, porque eles são disseminadores importantes dessa informação para o público adulto. Legal, então olha só, a professora Camila fez uma apresentação do projeto, de como
que ele iniciou e como que ele foi se expandindo, né, para as escolas municipais aqui de Curitiba, também com os trabalhos desenvolvidos com os estudantes. E na sequência nós vamos ter aqui a presença da professora Cristiane, que ela vai trazer diversas informações muito importantes sobre medicamentos e também remédio. Você que está acompanhando essa videoaula, você sabia que existe uma diferença entre remédio e medicamentos? Pois é, isso mesmo. Na sequência, a professora Cristiane irá explicar essa e outras perguntas. Então, agora sim, estamos aqui com a professora Cristiane. Professora, tudo bem? Tudo bem, Emerson? Então, olha só, pessoal, agora nós vamos falar aqui sobre dar continuidade, na verdade, sobre esse conteúdo tão importante. A professora Camila já mencionou anteriormente, inclusive com um videozinho, o cuidado que nós devemos ter com os medicamentos. E aqui, professora, já de início da sua fala, nós vamos lançar uma pergunta, a professora responder aos nossos estudantes. Como então os medicamentos devem ser descartados? Então, Emerson, antes de responder essa pergunta, na verdade essa pergunta é uma das perguntas que nós respondemos quando nós vamos até a escola com o projeto. Então, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você sabe o que é um medicamento, né? Pensa um pouquinho. É uma boa pergunta, né? Porque, assim, inclusive, quando a professora Cristiane, agora passando os bastidores da nossa videoaula, nos encaminhou os slides, aí eu fiquei pensando que existe sim essa diferença entre um medicamento e um remédio. E aí, claro que na sequência eu observei os slides e eu já pude aprender, professora, o que é um medicamento. Isso. Então, olha só, essa seria uma outra pergunta que eu iria te fazer, né? Se você sabe, né, que existe diferença entre medicamento e remédio. E aí eu trouxe uma figura aqui para exemplificar, né, para que vocês possam entender melhor qual é a diferença e se é que tem diferença, né? Então vamos lá. Então eu tenho um quadrinho maior, né, e eu tenho a identificação de que tudo que está dentro deste quadrinho é remédio. E eu tenho um quadrinho menor que está dentro do quadrinho maior, né, onde eu tenho a identificação de medicamento. Então eu vou iniciar, né, pela definição de remédio. Então o que é o remédio? O remédio, na verdade, é qualquer coisa que melhore, né, a nossa saúde, né, o nosso dia a dia. Então, por exemplo, bons hábitos de higiene, né, uma boa alimentação, até uma massagem relaxante, isso pode ser um remédio. A prática de atividade física, né, o chazinho que a vovó faz, também é um remédio. E os medicamentos, eles também são, né, um tipo de remédio. Só que, vejam, eu deixei eles separados, eu deixei medicamento aqui em destaque separado dos outros, né? Por quê? Porque o medicamento ele tem uma definição própria, né? Na verdade, o medicamento ele se define como um produto que é tecnicamente obtido e elaborado, fabricado por uma indústria farmacêutica ou em uma farmácia com manipulação, e ele tem a finalidade, né, de prevenir, curar, tratar e até mesmo amenizar os sintomas de uma doença. Então, essa é a definição de medicamento. E uma coisa muito importante é que na composição dos medicamentos nós temos substâncias químicas, professor. E essas substâncias químicas, né, se o medicamento for descartado de qualquer forma no meio ambiente, ela pode vir, né, a poluir e contaminar, né, o meio ambiente. Então, por isso, eles merecem o medicamento ele merece uma atenção especial com relação ao descarte, e é isso que a gente vai ver, né, na sequência. Só que antes da gente comentar um pouquinho mais sobre o descarte, eu tenho que fazer uma outra pergunta, professor. E para todos que estão assistindo, vocês têm medicamento em casa? Então, normalmente, quando eu faço esse tipo de pergunta lá na escola, né, para os alunos, todo mundo responde que tem. Na verdade, a gente sempre tem, né, um ou outro medicamento que está usando ou que não está usando no momento, né? Ele sempre está lá, em algum lugar na nossa casa, provavelmente a gente vai ter, né? Seja qual for, um analgésico, antitérmico, enfim. E na sua casa, professor, e na casa de vocês, alunos que estão, né, nos assistindo aqui, onde os adultos guardam, né, os medicamentos lá na sua casa? Então, professora, eu já aproveito aqui respondendo a sua pergunta.
Na minha casa eu busco guardar em lugares do armário mais alto, até porque eu tenho uma filha pequena, então já para evitar dela pegar esse remédio, quem sabe ela vinha tomar também, né? Então assim, em armários, em lugar mais alto, né? Não sei se é o lugar correto, professor, será que é? Ok, vamos ver, professor. Então, olha só, na escola, quando eu levo essa pergunta para os alunos, né, eles respondem assim, os mais variados, que guardam nos mais variados locais dentro da casa. Os campeões aí, né, são a cozinha e o banheiro. E eu vou já dizer para vocês que esses dois lugares não são lugares corretos ou o melhor local ou o local ideal para se armazenar o medicamento. E o porquê? Né? Porque são locais onde ocorre uma variação muito grande na temperatura do ambiente e também da umidade. E esses fatores, eles podem alterar a qualidade do medicamento e fazer com que ele perca a sua eficácia. Né? Então, ele já não vai ser, né, efetivo, a gente pode não obter os efeitos desejados se ele tiver qualquer alteração ali na sua composição. Além disso, né, existem, como o próprio professor falou, né, pessoas que muitas vezes deixam isso no local baixo, né, onde as crianças têm fácil acesso, os animais têm fácil acesso. Isso não é também o local correto, né? Por quê? Porque pode levar aí, né, a uma ingestão acidental, né, do medicamento e trazer consequências aí para a saúde, né, tanto das crianças como também dos animais. Bom, falei que esses são alguns locais, né, que os adultos guardam, mas esses locais não são locais corretos, né? Então já fiz um risquinho aqui, né, dizendo para vocês que não é o melhor local, nem no banheiro. Na verdade, o banheiro é o pior local, né, para se armazenar qualquer tipo de medicamento, ok? Principalmente pela alta umidade desse ambiente e uma variação muito grande de temperatura, né? Quando a gente liga o chuveiro, aquece, enfim, né, as paredes ficam úmidas, isso também vai comprometer a qualidade do medicamento se ele ali estiver armazenado. Então não é o local correto. Muito bem, professora. A professora mencionou, né, sobre esses lugares indevidos para guardar os medicamentos, mas aí, claro que, assim como eu, todos os estudantes que estão assistindo essa videoaula, prof, eles estão nos perguntando, né, então, onde é o local correto para guardar os medicamentos? Então, onde guardar, né, onde nós devemos guardar os medicamentos? Então, professor Emerson, eu já te digo, né, que o local onde você armazena o medicamento na sua casa é o local correto, é um dos locais corretos, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens, né, alguns desenhos que mostram, né, ou que indicam, né, o local ideal para se armazenar medicamento. Então, o que a gente sempre recomenda é que eles sejam guardados dentro de uma caixinha, né, uma caixinha fechada, sempre num local alto ou então em uma gaveta fechada com chave, no quarto, na sala, longe da luz solar, tá? Isso daqui é importante também, a luz solar, o sol, ele também pode degradar, né, o medicamento. E uma coisa importante que eu não falei anteriormente é que nós nunca devemos deixar o medicamento dentro de um carro que fica exposto ao sol, por exemplo. Já foi observado que a temperatura no interior do veículo ela pode ultrapassar 30 graus Celsius, até muito mais que isso. E isso pode degradar rapidamente o medicamento e ele não vai mais fazer o seu efeito desejado. Ele pode não fazer o seu efeito desejado. Então a gente não recomenda também que eles fiquem dentro do carro. Tá? É um outro local que não é correto para se armazenar. E aí, né? Na verdade, a maior parte dos medicamentos devem ser armazenados ou guardados em casa desta forma, né? Então, dentro de uma caixinha, num local alto, longe do alcance das crianças, longe da luz solar. No entanto, existem alguns medicamentos que devem ser armazenados sob refrigeração, tá? Ou seja, dentro da geladeira, tá? Não são todos, são alguns. Então, né, em alguns momentos, professor, pode ser que o senhor veja alguém guardando alguma coisa dentro da geladeira, não está errado. Por quê? Porque para aquele medicamento a recomendação é que ele fique armazenado em uma temperatura mais baixa, né? Na temperatura de geladeira, que é entre 2 e 8 graus, né? Enfim. E essa informação, normalmente ela vem na caixinha do medicamento ou na bula do medicamento, tá? E se a gente tiver dúvida com relação a
qual o local correto para armazenar, além das informações que constam na bula, o farmacêutico lá no balcão da farmácia também pode trazer, né, essa informação, né, correta, tá? Um detalhe importante quando a gente fala em geladeira, tá, é que a gente nunca deve armazenar o medicamento na porta, naquelas prateleirinhas que tem na porta da geladeira. Ali não é o local correto. O local correto é em uma das prateleiras internas, e o melhor ainda é que seja em uma das prateleiras que fique mais no centro, do centro para a parte superior da geladeira. Não muito próximo do congelador também, porque ele não pode congelar, né? Então, as recomendações, né, elas podem variar de medicamento para medicamento. É sempre importante a gente buscar, né, na bula, na caixinha, ou com o farmacêutico lá na farmácia. Então, diante desse conteúdo, prof, que a professora está mencionando para nós, e claro, para quem está acompanhando essa videoaula, tão importante saber sobre essas orientações e que muitas vezes passa até despercebido, né? E que a importância disso tudo para que esse medicamento, ao invés de ele ter um efeito para que a gente tenha uma melhor condição de saúde, não o efeito contrário, caso a gente não tenha a orientação certa ou faça a coisa errada, seja guardando esse medicamento que algumas das crianças ou animais possam pegá-los. E a professora menciona ali sobre essa questão do cuidado, né, os locais que nós devemos guardá-los, inclusive menciona até a geladeira, o refrigerador, para que a gente possa guardar alguns desses medicamentos conforme a orientação. E aí uma das perguntas que eu faço, e provavelmente quem está assistindo essa videoaula também irá fazer, professora, até nós podemos acompanhar aqui na tela, é se o medicamento estraga e também se ele tem data de validade. A resposta para isso, Emerson, é sim e sim, né? Então o medicamento pode estragar e ele também tem uma data de validade, ou seja, um prazo máximo para ser utilizado, tá? É sempre importante verificar o prazo de validade do medicamento antes de fazer uso, né? De qualquer um, né? Seja no momento da compra, é bom a gente olhar também, né, o prazo de validade, isso é fundamental. Mas também aquele que a gente armazena lá em casa. Às vezes ele fica lá armazenado por um longo período e a gente nem imagina que ele já venceu, né, ou que ele está próximo do vencimento. Então é importante, antes de fazer o uso de qualquer medicamento, olhar e verificar o prazo de validade. E essa informação nós podemos encontrar na caixinha do medicamento ou até mesmo na embalagem onde ele foi ali acondicionado de forma direta. Então, por exemplo, na caixinha você pode encontrar o prazo de validade em uma das duas abas, né? Você olha lá e a validade está informada ali. Eu trouxe essa segunda figura aqui, que é a figura de um blister, né? Esse material metálico, ele é chamado de blister, né? Normalmente, né, são os comprimidos ficam, né, nessa embalagem. Às vezes é um pouquinho difícil da gente visualizar, normalmente ela fica nas beiradinhas assim do blister, né? Se a gente tiver alguma dificuldade para verificar esse prazo de validade, tiver alguma dúvida, professor, também é importante pedir ajuda, né, para alguém, né? Até mesmo dá pra gente levar até lá na farmácia e pedir para o farmacêutico dar uma olhadinha para ver se já está vencido ou não, né? Essa é uma das opções também. Se a gente tiver alguma dúvida com relação ao prazo de validade dos blisters. Com relação a xarope, né, pomada, colírios, enfim, também, né, no frasco, no rótulo do xarope, vem lá a indicação de qual é o prazo máximo para se utilizar aquele medicamento. Nas pomadinhas também a gente encontra normalmente na lateral, né, na parte de trás do tubo da pomadinha, e a gente tem que sempre verificar isso. Então, a recomendação é que nunca utilize medicamento vencido. Aí, quando que a gente deve descartar, então, os medicamentos, né? Então, quando se alcança o prazo de validade, né? Quando a gente observa, né, que ele já venceu, como nessa imagem aqui, a validade é 12 de 2020, então já passamos, né, de dezembro de 2020, já tem um ano. Então, esse medicamento está vencido, né? O que está aqui dentro está vencido. Então, quando o prazo de validade, né, ele é ultrapassado, a gente tem que descartar o medicamento. Outra coisa é se de repente sobra, né, o medicamento e eu
sei que eu não vou utilizar nunca mais aquele produto, né? Minha condição de saúde já foi resolvida e ele tá ali, né? Então, o que eu posso fazer? Então, olha só, nesse blister aqui sobrou um, né? O que eu posso fazer? Posso descartar também, mesmo que ele não esteja vencido, tá? Então, eu posso descartar medicamento que já venceu ou o medicamento em desuso, né? Aquele que eu não vou utilizar, sei que não vou utilizar mais. Diante disso, da sua fala, prof, provavelmente todos que estão assistindo essa videoaula têm algum tipo de medicamento em casa e muito provavelmente esse medicamento já está vencido. Né? E se esse medicamento já está vencido, ele terá que fazer esse descarte. E agora a pergunta que provavelmente as pessoas irão nos fazer, e nós estamos com uma especialista aqui para nos responder. Prof, onde não devemos descartar os medicamentos? Então, professor Emerson, quando nós falamos em descartar um medicamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, o primeiro impulso, na verdade, que a gente tem é de fazer o quê? Jogar no lixo. Exatamente. Né? Ou no lixo, ou na pia, ou no vaso sanitário. Tá tudo cortadinho aqui, ó. São locais incorretos para se descartar medicamento. Então, a gente nunca deve descartar nesses locais. Não deve se descartar no lixo comum, não deve ser descartado na pia e nem no vaso sanitário. E por que isso? Né? Por que nós não devemos descartar o medicamento nesses locais? Então trouxe uma imagem aqui, né, para vocês, para explicar qual é o motivo, né? Porque tem que ter um motivo, né? Então vamos lá. Vou falar primeiro da pia e do vaso sanitário, né? Quando a gente descarta o medicamento na pia, professor, e no vaso sanitário, esse material, né, esse descarte que vai junto com a água, né, ele vai na forma de um esgoto lá para uma estação de tratamento de esgoto. O que nós podemos observar aqui no Brasil é que existem muitos municípios que ainda carecem, né, do tratamento do esgoto antes da destinação desse material para o meio ambiente. Então, essa é uma realidade, né? Tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. Mas não é só esse o motivo, tá? Mesmo as cidades onde contam aí com o serviço de tratamento do esgoto, o tratamento que é realizado, ele não consegue remover esses produtos, essas substâncias químicas que estão presentes ali. E isso acaba voltando para o meio ambiente. Então, substância química que está presente na composição do medicamento, lembra que eu falei lá no comecinho que esse era um diferencial, né, dos outros que são considerados remédios ali? Então, a presença de substância química vai para a água dos rios, né, vai para a água das represas, dos mananciais, e eu vou falar também, né, se na casa, de repente, da pessoa tem fossa séptica, é a mesma coisa, né? Cai lá na fossa séptica, o que vai acontecer? Vai atingir o solo, vai penetrar e alcançar o lençol freático e vai contaminar as águas do lençol freático, as águas dos rios, as águas das represas, lagoas, enfim, a água que depois nós vamos utilizar, né, para consumo. Vai ser tratada, é claro, e a gente vai utilizar para consumo. E o próprio tratamento da água não consegue remover também essa substância de uma forma bastante eficaz. Então, o que acontece? Isso é um ciclo, né? Eu posso fazer com que outros seres vivos e até mesmo o ser humano entre em contato com essas substâncias químicas e isso pode comprometer a saúde, né, de toda a população e de todos os seres vivos. Vou falar agora do lixo comum, né? Eu falei sobre o vaso sanitário e sobre a pia, vou falar do lixo comum, a mesma coisa. Quando eu descarto o medicamento no lixo comum, isso vai lá para o aterro sanitário, ou até mesmo para os lixões, né, ou outros tipos de aterro que não são locais preparados para receber resíduos, né? E aí o que acontece, né? Qualquer infiltração ou qualquer chuvinha pode carregar essas substâncias químicas, ela penetra no solo e novamente vai alcançar os lençóis freáticos e contaminar o lençol freático. Isso eu causo, né, a poluição, né, das águas, a contaminação das águas, e a gente vai acabar depois, né, não só o ser humano, mas todos os seres vivos entrando em contato com essas substâncias. Então, por isso que nós não devemos descartar nesses locais. Eu gostaria de reforçar para vocês, né, não descarte medicamento no lixo comum, não descarte medicamento na pia e não descarte medicamento no vaso sanitário.
Olha só, a professora aqui está mencionando, né, esses lugares, então, que nós não devemos descartar os medicamentos, nos deu toda essa explicação aqui dos efeitos em caso da gente descartá-los no lugar incorreto. Professora, depois de toda essa explicação, muito provavelmente, assim como eu, as pessoas que estão acompanhando a videoaula estão se perguntando, né? Mas então, onde devemos descartar esses medicamentos? Inclusive aqui, já com o rostinho aqui da menina que está se questionando, né? Em que local nós devemos fazer o descarte desses medicamentos? Professor, então existem algumas farmácias, né, nos municípios que têm o que nós chamamos de coletores de medicamentos vencidos ou em desuso. Tá? Então, esses são os locais corretos, né, para se fazer o descarte do medicamento. A partir do momento que eu descarto o medicamento nesses locais, né, a própria farmácia, né, além de distribuidoras e indústria farmacêutica, elas vão ser responsáveis para dar a destinação correta, né, ambientalmente correta para o medicamento que foi descartado ali. Então a responsabilidade daí é deles. A nossa responsabilidade como consumidores é de levar o medicamento até a farmácia. Então é só a gente tentar encontrar uma farmácia na proximidade das nossas casas, né, do nosso trabalho, e separar isso lá em casa e levar, né, isso para uma farmácia para fazer o descarte no local correto. Então, olha só, o que nós devemos depositar nesses coletores, né? No slide anterior, vocês viram que existiam dois tipos de coletores em modelos diferentes. Eles podem variar de uma farmácia para outra, não existe um coletor padrão. Mas eles normalmente estão prontos para receber, então, os medicamentos vencidos. Alguns separam a forma sólida da forma líquida, outros você pode colocar tudo junto. E também caixas e bulas, que são materiais recicláveis. Então, a gente também tem que se preocupar, né, com o que é reciclável. Então, tudo isso aqui vocês podem levar para descartar no coletor. Bom, e o que a gente deve fazer então? Primeira coisa, lá na nossa casa, né, separar tudo que tiver vencido ou que não estiver em uso, levar até um ponto de coleta, que é uma farmácia que tem um coletor para medicamentos vencidos ou em desuso, e descartar corretamente, né, separando então as embalagens, né, da forma líquida, pomada ou comprimido, enfim, né, do medicamento em si que está vencido. Isso é o que a gente deve fazer. Então é uma atitude muito simples, né? É muito fácil de se fazer e nós temos que fazer a nossa parte, professor, né? Porque daí a gente vai contribuir com a melhora da qualidade do ambiente onde nós vivemos, né? Bom, e falando nisso, né, eu tenho que trazer uma coisa que é extremamente importante, dizer que o descarte correto de medicamentos, ele está inserido também no contexto da Agenda 2030. Então eu destaquei aqui para vocês 2 ODS, tá? Mas eu não posso deixar de dizer que o descarte correto pode permear, né, por outros ODSs, mas ele está diretamente ligado às questões relacionadas à água potável e saneamento. Quando eu descarto corretamente, eu reduzo a poluição então da água, né? E também ao consumo e produção responsáveis, a questão de diminuir significativamente a geração de resíduos, a liberação desses resíduos para o meio ambiente e contaminação, como eu já falei, do solo, da água e até mesmo do ar, por que não, né? Então o nosso papel é fundamental, né? Descartando corretamente, nós vamos estar contribuindo para o alcance então das metas que foram estabelecidas aí na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Bom, para finalizar a nossa conversa, né, eu trouxe aqui uma imagem de um evento que aconteceu no ano de 2019, lá na Expo Barigui, que foi organizado pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Nós fomos convidados, ficamos muito felizes em participar deste evento. Nossos alunos foram lá e levaram todas as orientações com relação ao descarte correto de medicamentos. Foi muito bacana e a gente está esperando uma próxima edição, professor. Estamos todos ansiosos.
Também gostaria de deixar para vocês, né, no finalzinho do ano de 2020 entrou em vigor, né, a exigência da existência da logística reversa de medicamentos vencidos e em desuso, tá? Então hoje os municípios, eles com o tempo, eles vão começar, né, a ter que se enquadrar, né, dentro da exigência, né, de que seja feita aí a logística reversa. Então algumas coisas, né, com o tempo vão sendo implantadas e vão sendo obrigatórias. Hoje nós temos um site, existem outros também que disponibilizam as farmácias, né, próximos à nossa casa, próximos ao nosso trabalho, que tem os coletores, né, para que a gente possa fazer o descarte lá. Eu trouxe aqui um deles, né, que vem sendo construído aí nesse último ano, né? Então a gente pode acessar, o endereço é logmed.org.br e ele traz aqui no cantinho os pontos de descarte. Então é só a gente clicar aqui, ele vai abrir um quadrinho onde você vai colocar o CEP da sua residência, né, ou do seu trabalho, e quando você clicar em buscar, ele vai trazer uma lista de farmácias que já tem o coletor de medicamento vencido. Então fica muito fácil, né, e não tem desculpa para a gente não descartar o medicamento corretamente. Para finalizar, eu quero deixar uma frase, né, de que medicamento não é lixo, né, devemos descartar no local certo, né. Temos que fazer a nossa parte com relação a minimizar aí as consequências, né, da poluição para o meio ambiente, da contaminação ambiental. Também gostaria de deixar para vocês, né, as redes sociais, onde nós alimentamos com informações sobre este assunto e outros assuntos relacionados à saúde ambiental, e gostaria de convidar vocês a seguir as nossas postagens. E obrigado, professor Emerson, adorei a experiência. Estou bastante contente pelo convite e me coloco à disposição, né, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento ou um próximo convite, estaremos aí novamente trazendo informações com relação ao descarte correto de medicamentos. Obrigada. Muito bem, estamos agora nos encaminhando para o final da nossa videoaula, agora com a presença aqui da professora Camila, né? Então eu gostaria de agradecê-las em nome da Secretaria Municipal de Educação pela presença, por todo esse conhecimento e aprendizado que elas nos trouxeram, né, durante a nossa videoaula. Prof. Cristiane, muito obrigado. Professora Camila, muito obrigado também pela presença aí e seu tempo em dispor para trazer tanto conhecimento e informação durante esse momento. Nós agradecemos, né, Camila? Agradeço o convite, agradeço a vocês que assistiram a nossa videoaula. Eu queria fazer uma última observação, né? Eu comentei que nós trabalhávamos nas escolas com estudantes do 6º e 7º anos, mas já estamos trabalhando também com 3º, 4º e 5º anos. E a ideia é para o ano que vem voltarmos então com um projeto trabalhando com 3º, 4º e 5º anos. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Então, pessoal, nós agradecemos aqui, né, e como a professora Cristiane já mencionou, acompanhe as redes sociais aqui, né, conforme está aqui na tela, para que vocês vejam as postagens e mais informações sobre esse trabalho. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja,
fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais! Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar.